Nós vamos falar um pouquinho sobre ética e a partir do livro Filosofia Concisa, uma introdução aos principais temas filosóficos, a gente vai conversar um pouquinho aqui sobre como a gente deve viver. E de acordo com o autor, a partir da página 79, a gente observa aqui o seguinte, né, que a moralidade aceita pelos homens pode até diferir, embora não tanto quanto costuma-se alegar, mas todos concordam em prescrever determinado comportamento, o qual seus adeptos falham em praticar. Todos os homens são condenados não por um código de ética desconhecido, mas pelo seu próprio. É uma citação que os autores do livro fazem com um texto de C.S. Lewis, falando sobre o problema do sofrimento. Então a gente observa, pelo menos nesse comentário inicial, citando C.S. Lewis, que a moralidade aceita pelos homens pode até diferir, mas não tanto quanto costuma se alegar. Que o que acontece? Independentemente daquilo que é certo ou errado em alguma sociedade, os homens eles falham ou pecam ou tropeçam nas normas que eles mesmos criam, né? Então, daí onde um dos maiores problemas não reside na regra em si, mas no homem que cria a regra para viver em harmonia, né, em sociedade. E aí uma outra citação: mantenha suas leis longe do meu corpo, de onde os autores tiraram de um adesivo de para-choque. E daí vem uma citação bíblica de Romanos 2,15, os quais, ou seja, os gentios, mostram a obra da lei escrita em seus corações, testificando juntamente a sua consciência e os seus pensamentos, quer acusando-os, quer defendendo. E aí, diz um dos autores, né, o Gerhard de Wyss: quando estou dando aula de filosofia em alguma universidade, eu costumo perguntar logo nas primeiras aulas: quantos de vocês concordariam com a seguinte afirmação? Não há verdade absoluta. Em vez disso, a verdade varia de pessoa para pessoa, de cultura para cultura, de época para época. Algo em torno de 75% a 80% dos estudantes levantam as mãos. Daí olho para um deles e pergunto: isso é verdade? Absolutamente. E passo a observar o contorcionismo intelectual do aluno ao tentar se esquivar da evidente autorrefutação. Então, escrevo no quadro: 5 mais 7 igual a 12. Em seguida, alego que isso é verdadeiro para todas as pessoas, em todas as culturas e em todas as épocas. E voltando para essa questão a respeito daquilo que é certo ou daquilo que é errado, sobre a verdade ser absoluta ou não, é uma coisa interessante, né? Porque se você afirmar que não há verdade absoluta, você acabou de dizer uma verdade absoluta, né? Então, aí o que acontece? Se não há verdade absoluta, então você teria, né, que pegar um outro caminho que você também iria se desmentir. Quando você dissesse que tudo é relativo, né? Porque se tudo é relativo, então, tudo é relativo é uma frase que você não pode usar, porque essa frase é um absoluto. Tá dando para entender? E aí ele pega a questão, né, do 5 mais 7 igual a 12. Aí eu, por exemplo, quando eu converso sobre relativismo, geralmente eu bato na tecla sobre a perspectiva de cada um, e não o objeto observado propriamente. Por quê? Porque dependendo da sua perspectiva, você pode até ver de uma forma diferente, mas isso não significa que o objeto observado ele é uma coisa para cada um por causa dele.
mas por causa do olhar do outro. Por quê? Porque imagine se você fosse fazer cirurgia no olho direito e, de acordo com a verdade do médico, o olho direito seria do lado esquerdo. Imagine se de repente você precisasse fazer uma operação no joelho e o médico escolhesse abrir o rim. Então, eu não sei se dá para perceber que se a gente pegar o caminho, né, do tudo é relativo, cada um tem a sua verdade, como é que seriam as construções das pontes? Olha, a medida é essa, a distância é essa, a espessura, né, do ferro é esse, a densidade do concreto é essa, você faz isso, você faz aquilo. Aí o outro fala assim, não, de acordo com a minha verdade não é isso não. Imagine como é que seriam as coisas, não é mesmo? E aí, não vou muito longe, quando a gente muda do horário de Brasília para horário de verão, olha a confusão que dá. Agora imagine se cada um tivesse sua própria hora. Então, não sei se dá para perceber que existem situações que a gente precisa estar atento em relação à universalização, né, ou à relativização das coisas. E aí, continuando, né? Bom, não pensávamos que você se referia à matemática, costumam dizer, até porque geralmente a área de humanas é que relativiza bastante, e não a de exatas. Tudo bem, respondo, mas vemos que há ao menos uma declaração que é absolutamente verdadeira. Depois escrevo novamente no quadro. Eletrolizar H2O, e aí bota um sinal de vetor, né? 2H mais O. Alego que isso era verdadeiro mesmo quando não se conhecia a eletricidade ou a teoria atômica da matéria, ou mesmo se as pessoas acreditassem que a água era um espírito vivo. Não pensávamos que você se referia à ciência, diziam os estudantes. Tudo bem, mas ainda outro exemplo de um tipo de verdade absoluta. O que vocês acham disso? Então escrevo. Ele continuando. É sempre errado torturar bebês por diversão. Eu alego que isso é verdadeiro para todas as pessoas, em todas as culturas e em todas as eras. Dito isso, as mãos se levantam por toda a sala. E se não soubessem que isso era errado? Como isso pode ser errado para eles se eles não achavam que era errado? E aquilo que pensam ser um grande triunfo, né? Quem é você para dizer isso, né? Ou seja, que é certo ou errado torturar bebê por diversão. Aí ele, ok, eu diria, pensem nisso e escrevo. Oxi! Marcelo, me ajuda, por gentileza, eu apelo. Essa expressão. Isso aí é um com I elevado a π, igual a menos 1. Opa, obrigado. E aí, para quem não entende de matemática, vê de novo aqui. Esse que está do lado da letra E. Menos 1? Não, a letra. Onde? Onde ele fala que isso aqui é parará, parará. Aqui, na primeira linha. É um número. É que está bem pequenininho. Não é. Ah, então tá beleza. Então vou acreditar em você. E aí nisso, para quem não entende de matemática, é um número irracional, uma fração sem fim e que não se repete, que é base dos logaritmos naturais, aproximadamente 2,71828. Reticência. No caso é irracional por causa que está elevado a π, que é um número irracional. Então, agora eu estou vendo pelo pinguinho, não é I, pô. I é um número imaginário, a raiz quadrada, pô, e eu confiei no teu olho. Aqui, ó, isso aqui, ó, I, ó. Mas I tá aqui, equivalente ao... É a mesma coisa que o I, você pode substituir por algum agora eu estou entendendo, é como se fosse uma expressão. Perfeito, obrigado. Aí nesse caso, aí ele está dizendo que I é um número imaginário, a raiz quadrada de menos 1, e π é outro número irracional, 3,141. A conta mostra que E elevado à potência de I vezes π é igual a menos 1. Não é fantástico? Após alguns previsíveis murmúrios de surpresa, pergunto: por que ninguém pergunta quem é você para dizer isso?
A razão, penso, é que vocês sabem o que é pensar matematicamente. Vocês sabem como funcionam as provas matemáticas. Vocês acreditam que é a tal coisa como a verdade matemática. Mas o problema é que ninguém lhes ensinou como pensar moralmente, como funcionam argumentos éticos, como é a verdade moral. Assim vocês desafiam a possibilidade de uma verdade moral sem sequer conhecerem aquilo que vocês estão atacando. E isso é parte do que estaremos estudando nesse semestre. Isso daí ele falando com o pessoal. E é sobre isso que estudaremos nesse capítulo. Todos os dias somos confrontados com opiniões e escolhas que têm consequências importantes. Precisamos saber como julgar qual é a opinião correta. Precisamos saber como fazer as escolhas corretas. E por intuição, sabemos que a escolha certa, a opinião correta, muitas vezes não é simplesmente uma questão sobre o que funciona melhor ou o que as pessoas com quem mantemos relações aprovarão. Algumas escolhas ou opiniões são, de fato, de caráter moral. Considere as seguintes afirmações. Você não deve tentar chutar de fora da área. Use o menor garfo para a salada. Dirija pelo lado direito da pista. Você não deve mentir numa entrevista de emprego. A afirmação 1, ou seja, você não deve chutar de fora da área. A afirmação 1 é uma opinião que, para determinado time em determinado jogo, pode ser um bom conselho pragmático, mas não envolve nada de moral. A afirmação 2, ou seja, use o menor garfo para a salada, é referente à etiqueta, sobre o comportamento que é aceitável em determinados contextos, mas que não tem valor de um imperativo moral. A afirmação 3, dirija pelo lado direito da pista, expressa uma regra que se tornou lei e, apesar de ser moralmente errado violá-la no Brasil, seria moralmente errado se a desobedecêssemos na Inglaterra. Mas a regra em si não chega a ser uma regra moral. Já a afirmação 4, que é você não deve mentir numa entrevista de emprego, expressa uma regra que parece ser diferente das outras. Sabemos intuitivamente que há uma diferença entre o tipo de sentença expressa na afirmação 4 e as sentenças expressas na afirmação 1, 2 e 3. Mas o que exatamente torna uma sentença moral e a outra sentença um simples conselho? O que exatamente torna certo comportamento ético ou antiético e outro comportamento uma simples questão de preferência? É difícil especificar um conjunto categórico de condições necessárias e suficientes que sejam satisfeitas por todas as sentenças morais e somente por elas. Ainda assim, podemos aludir a um conjunto de características comuns a todas ou quase todas as alegações éticas, características que servem para distinguir o ético do não ético. Então, pelo menos eu observo aqui, a gente verifica nessa abertura que ele dá na sua aula, é que muitas vezes, quando se trata de algo como 2 mais 2, a gente não tem dificuldade. 2 mais 2 sempre vão ser 4. Agora, quando se trata de torturar o bebê, isso vai variar de cultura para cultura. De mentir numa entrevista de emprego, isso depende. Quando, de certa forma, se a gente for olhando lá para dentro, a gente pensa o seguinte: se fosse comigo. E quando a gente pensa, se fosse comigo, a gente já tem uma opinião diferente. É como, por exemplo, quando como é que eu posso dizer? Suponhamos, quando eu faço algo, que vai me dar uma certa vantagem, mas vai prejudicar você, se eu pensar só em mim, eu entendo que, esse é o meu jeito. Mas quando eu me coloco no seu lugar, eu penso, isso me prejudicaria se alguém fizesse isso comigo. Então, quando eu faço um exame desse tipo, o que resta dizer para mim? Está errado. Então, deve ser alguém do grupo, porque o meu tocou na mesma hora que o seu. Aí, claro, o meu não tocou igual o som do telefone de um idoso, mas em relação a isso, é importante
a gente pensar, né, que... Mas agora ele tá falando idoso, não tá falando pra ela. Eu tô falando de ética. Olha, por favor, me avisem, tá? Se eu precisar chamar um crioulo aqui da turma de Moreno, me avisem, por favor. Porque que nem uma vez uma dona pegou um livro meu para pagar depois e ia ter na lista de um irmão de lá da igreja. Aí eu falei, irmão, olha só, a irmã me pediu o livro, eu entreguei na mão dela. Qual irmã? Aquela de óculos, mas as duas estão de óculos. Eu falei, é a negra. Aí depois eu pensei assim, vai que alguém acha que chamar alguém de negro é um problema, né? Aí eu falei, tem algum problema dizer que a irmã negra é negra? Né? Então tem isso, né? Eu entendo que sou magro, sou gordo, mas tudo bem, vamos chamar o Ivete de idoso, tá? Né? Então nesse caso, O juiz né? falou que você pode chamar de negra, não pode chamar de neguinha. Ah, entendi. Porque negra é raça. É Né? raça. Negro, né? Neguinha é preconceito. E no caso, velho é preconceito? Ah, velho é trapo, entendi. Tá certo, é idoso. Tem o seu valor. O idoso tem o seu valor. É porque no Oriente o velho é chamado de sábio, né? Mas tudo bem. Aí como a gente não está no Oriente, né? Então, né? Velho não é uma coisa boa. Aqui velho não é coisa boa não. Então tá, vamos chamar de idoso, né? Aí a gente vai para um próximo tópico, né? Que ele vai falar da metaética no próximo vídeo.